Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Vida é Delas, podcast do Diário do Nordeste, onde a voz feminina tem o protagonismo que merece. E hoje nós vamos falar sobre assédio contra a mulher. Um assunto que veio à tona, gerou muita repercussão recentemente, nas últimas semanas, depois que o então ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi exonerado do cargo ao ser denunciado pela ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, por assédio sexual. O caso, como eu falei, gerou muita repercussão, movimentou o cenário político, mas hoje vamos nos concentrar puramente no tema. Surgem algumas perguntas: como identificar e como denunciar casos de assédio sexual? É o que nós vamos acompanhar a partir de agora no A Vida é Delas. E para falar sobre esse assunto, quero apresentar as minhas convidadas de hoje. Eu tenho aqui a Catarina Brasil, que é advogada, feminista e escritora. A Catarina, gente, que ela fundou o primeiro escritório de advocacia em defesa das mulheres vítimas de violência no Ceará. Catarina, muito obrigada por estar aqui com a gente no A Vida é Delas, viu? Eu que agradeço o convite, Thaís. Para mim é uma honra e uma alegria. Importantíssimo a gente entender o que é um assédio sexual contra mulheres. E aqui, do outro lado, a gente tem a Kika Pessoa, que é empreendedora social e que, infelizmente, viveu o assédio, né? Teve a experiência com assédio, viveu outros tipos de violência também. E hoje ela utiliza a sua voz para empoderar outras mulheres. Kika, muito obrigada por estar aqui com a gente e compartilhar a sua história conosco. Gratidão pelo convite, é sempre um prazer falar. É uma restauração pessoal falar disso. Então ótimo, vamos aprender muito. Com certeza a tua história vai inspirar outras mulheres que nos acompanham aqui no podcast A Vida é Delas. Kika, muito obrigada de coração. E Catarina, queria começar do zero mesmo, para a gente entender a diferença entre importunação, assédio sexual e estupro, porque ainda há muitas dúvidas sobre isso, né? Então acho que é bom a gente começar contextualizando, explicando o que é, quais são as formas de assédio, para a gente conseguir depois alcançar outras dimensões desse assunto. Então, Thaís, esses 3 crimes que você falou, assédio, importunação sexual e estupro, são os 3 principais crimes que a gente tem hoje, que envolve aí as violências sexuais, né? Os crimes sexuais contra as mulheres. O assédio sexual, ele precisa, né, para ser configurado esse crime, precisa da figura do superior hierárquico. Então, o assédio acontece dentro de uma relação de trabalho, precisa ter um superior hierárquico para ficar configurado, e essa mulher tem que estar numa relação empregatícia onde a gente consiga estabelecer essa relação de poder. E, obviamente, tem esse superior hierárquico, ele quer obter uma vantagem, que geralmente é a vantagem sexual. Então, o crime de assédio acontece muito nas relações de trabalho. Por isso que, em 2009, essa conduta ela foi criminalizada. Porque, antes disso, os assédios aconteciam aí à torto e à direito, e as mulheres não tinham nem como denunciar, não era nem entendido como crime, não era entendido na sociedade e para o direito penal, não era entendido como um bem jurídico relevante que merecia ser protegido. Então, a gente teve o quê? Toda uma evolução legislativa para que a gente tivesse hoje esses crimes. O estupro sempre foi uma conduta mais grave, e por ser uma conduta mais grave, né, na sociedade, é um crime que já existe há mais tempo, né? E tem 2 modalidades. Tem o estupro de vulnerável, que é quando a violência é presumida, portanto, naqueles casos onde a vítima é menor de 14 anos. Então, há uma violência presumida, é o estupro de vulnerável, essa pena é aumentada. E o estupro é um crime hediondo, né? Um crime hediondo com uma pena bem mais alta. A importunação sexual, ela surgiu também nesse caminhar de evolução legislativa. Por quê? Porque as mulheres sofriam, eram vítimas de condutas de violência sexual nas ruas, no transporte público, nos espaços aí abertos, né?
e no elevador, e aí não tinha nenhuma conduta para criminalizar isso. Nem era estupro, nem Não era era assédio assédio, sexual, porque ela não tinha não tinha um vínculo. poder, né, Isso. hierárquico ali envolvido. Exato. Então aí ficou, é fato atípico. É tanto que uma moça, a questão, isso começou a acontecer, né, essas discussões em torno da criminalização da importunação sexual, quando uma moça foi vítima lá em São Paulo de o cara ejacular em cima dela no transporte público. Você imagina pegar um ônibus e você tá ali indo para o seu trabalho e o cara ali achar que tem o direito, que aquele corpo ali ele pode dominar e simplesmente ejacular. Então, isso causou uma grande celeuma jurídica, porque não tinha, né, um tipo penal para enquadrar esse cara. Esse cara foi liberado na audiência de custódia. E aí começou uma discussão legislativa. E aí aconteceu a criminalização do crime de importunação sexual. Ai, Catarina, deixou de acontecer esses crimes? Não deixou. Assim que, tão logo foi promulgada essa lei, né, criminalizando a importunação sexual, a gente teve o caso de um deputado na Alesp, em São Paulo, que apalpou os seios de uma colega deputada. Então, assim, a gente ter essas condutas criminalizadas não significa que agora não vamos ter mais crimes, porque a gente tem uma cultura de assédio, a gente tem uma cultura extremamente sexista, machista e violenta demais. Então, a gente não quer só criminalizar as condutas. Claro que é importante punir com rigor esses casos, mas é importante entender que a gente só vai conseguir superar esse estado de coisas, de tantos índices altos de violência contra as mulheres, as próprias taxas de feminicídios que só crescem no Brasil, demonstra que a gente precisa mudar essa cultura, que a gente precisa de políticas públicas, que a gente precisa de canais onde a gente possa fazer essas discussões, onde a gente possa divulgar esses dados e onde a gente também possa ouvir as mulheres, as vítimas e ver o quanto risco as mulheres têm corrido, quanto de violência elas ficam um longo tempo sendo expostas, seja na relação marital, seja num relacionamento abusivo, ali sendo exposta diuturnamente a violências. Então, eu acho que esse é o caminho, a gente também interrogar a nossa cultura e pensar em mudar esse sistema, essa sociedade tão machista, tão misógina. Com certeza, Catarina. Eu acho que diante dessa contextualização perfeita, minuciosa que você fez, eu acho que agora a gente pode fazer um recorte para o assédio, que é o tema mesmo do podcast de hoje, do nosso episódio, né? Depois a gente diferenciar direitinho o que é o assédio, o que é a importunação sexual, o que é o estupro, né? A gente faz um recorte para o assédio. E eu queria entender mesmo, assim, como que o assédio ele pode se manifestar nesse ambiente de trabalho, na prática mesmo, porque quando a gente pensa na teoria, na prática muitas mulheres não conseguem identificar. Então, na prática, Catarina, como é que é possível identificar casos de assédio sexual? O assédio sexual, ele acontece e é uma violência muito, às vezes, sutil. Começa ali pegando uma perna, mesmo invadindo o corpo da mulher, como se aquele corpo fosse um corpo objetificado e que ele pode pegar, pode... Então começa assim, são condutas sutis, começa também com convites, ligações fora do horário de trabalho. Não necessariamente tem que envolver o toque, mas uma ligação, ligações, uma cantada, uma mensagem, tudo isso configura. Tudo isso configura. O cara, às vezes, ele fica criando momentos, geralmente o assediador no ambiente de trabalho, ele faz isso, Thaís, ele cria momentos para ficar sós com essa mulher, ele cria oportunidades de viagens e aí ele fica, não, você pode ter promoções, faz todo um jogo de dizer assim, olha, você ficar aqui comigo, você vai ter ganhos secundários. Então, vamos fazer essa viagem, aí às vezes fica ligando fora do horário de trabalho, e isso vai acontecendo, e chega um período que a mulher vai ficando um pouco emparedada com essa situação,
fica tudo nebuloso na cabeça e às vezes ela se sente como se ela tivesse esboçado alguma reação, como se ela tivesse dado trela. Olha que coisa, olha como é que acontece a violência. Nós somos vítimas da violência e muitas vezes a gente se interroga se nós somos as Se nós algozes demos ali. abertura para isso acontecer, mas será que Isso. meu comportamento, né? Eu imagino, Será nunca que passei aquela por isso. roupa naquele dia... Será que eu que não dei a entender que eu estava disponível para esse tipo de relacionamento, para esse tipo de situação, né? Isso acontece muito, né, E é um Catarina? engano, Thaís, é um engano, porque quando se trata de violência contra a mulher e estupro, sempre aconteceu isso. Sabe, eu lembro muito, assim, vagamente, quando a gente ouvia, né, muito tempo atrás, falar de uma mulher que foi violentada, que foi estuprada, e muitos familiares diziam assim, mas também ela andava com roupas muito provocantes. Exatamente. Então, a mulher deixa de ser vítima, para ela, olha que absurdo, para ela ser a própria algoz do crime de estupro. Então, por isso que fica tudo nebuloso na cabeça dessa mulher. Então, ela vai pensar, eu fiz algum gesto, não é possível. E aí ela entra também na negação. Não, muitas vezes, isso não é assédio, eu acho que ele está sendo legal comigo. Entendi. Entendeu? A mulher nunca pensa, assim, muitas vezes, que nada é de graça, como diz a Maya Angelou, né? A Maya Angelou diz assim, que ela foi ensinada muito cedo que só tem uma chance da gente achar que as coisas são fáceis na vida, né? Se você achar que há alguma coisa de graça. Então, ela fala isso, né? A gente tem sempre que se interrogar que não tem almoço grátis, que nada é de graça. Então, esse é o primeiro passo para a gente ficar atenta sobre a questão do assédio sexual. Pra gente ficar em alerta, né? Isso. Exatamente. É muito... E assim, tem muito cuidado com mensagens, com trocas de mensagens, porque isso também pode ser usado contra as mulheres. Por exemplo, as que querem denunciar, eles fazem geralmente um vazamento seletivo das mensagens. Então, é preciso a mulher estar muito atenta hoje, porque esses crimes são muito comuns. Cerca de 70%, né, os dados mostram isso, 70% das mulheres já sofreram assédio sexual no ambiente de trabalho. E as que não estão dentro desse percentual sofreram, mas nem todas contam. Eu peguei um caso, Thaís, de assédio que a mulher só se deu conta e queria denunciar 30 anos depois, quando não é mais possível. Quando já prescreveu, quando a gente não tinha mais o que fazer. Né? E para ela, aquilo estava tomando tanto ela, que ela queria fazer alguma coisa, nem que fosse uma indenizatória, algo com aquilo. Então, é um crime que tem um efeito a longo prazo na vida dessas mulheres. Muitas mulheres saem, rompem o vínculo empregatício, mas ficam com um tremendo sofrimento. Com sequelas, né? Consequências que ficam para o resto da vida da mulher. Né? É um dano psíquico, um dano existencial, transtorno de estresse pós-traumático. E eu queria colocar agora a Kika na conversa também, porque a Kika, ela viveu, né, Kika, um relacionamento por 15 anos com o ex-marido, foi um relacionamento abusivo. Eu queria que você trouxesse um pouco do teu histórico aqui para essa conversa, né? Um relacionamento que começou, foi fruto de um assédio, não foi no trabalho. Conta pra gente essa história, Kika. Então, anos depois eu me identifiquei como vítima de assédio, né? Conhecendo, ouvindo histórias, eu identifiquei que o meu casamento foi a partir de um assédio. No trabalho, foi um convite para estar trabalhando na empresa que ele trabalhava e houve esse assédio, mas eu não identificava à época, né? Jovem, adolescente, e eu não identificava esse assédio. Consequentemente, inconscientemente eu fui permitindo, porque você não identifica, você não é conhecedora do fato em si, e você inconscientemente permite, né? E se tornou meu companheiro, pai dos meus 3 filhos. Quais foram os primeiros sinais desse assédio no ambiente de trabalho, Kika? Então, esses sinais hoje eu identifico como... vocês citaram alguns momentos onde ele te chama após o trabalho para uma esticadinha, um jantarzinho, né? Só nós dois, tal dia, vamos a um almoço no domingo,
na casa de um amigo. Então, assim, são situações que fogem da rotina de trabalho. São situações onde ele te leva para estar sozinha com ele. No trabalho em si, havia uma pega no cabelo, na cintura, algo que te constrange, mas que não te deixa à vontade, né, para falar. Tu, inclusive, fica retraída. E aquilo vai passando, até vir esses convites para jantar, para sair no final de semana, que é tua folga, que tu não tem nada a ver com o teu horário de trabalho. Mas tu vai se envolvendo aos poucos e percebendo que ali pode ser, sei lá, o príncipe encantado da tua vida, porque existia isso. Na minha época, a minha geração, minha mãe, por exemplo, achava que o futuro de uma mulher era a mulher fazer um bom casamento, né? Então, assim, esse príncipe encantado acaba sendo, inconscientemente, essa pessoa que está ali lhe elogiando diariamente, no ambiente de trabalho, gentilmente. Só que aí, quando existe o fato concreto da convivência marital, você passa a entender que aquelas situações que você entendia como carinho, na verdade era assédio. Porque tu se constrangia, tu não aceitava. Porém, inconscientemente tu ia permitindo, e a partir da convivência só aumentou a violência, né? Começou com assédio, depois vem a proibição de usar a roupa que tu gosta, vem a proibição de fazer amizades, de sair com amigas, de dizer que tal amiga não é boa influência para ti, que tu não deve ser amiga dela. Ou seja, o assédio abriu portas para ela viver nesse relacionamento outros tipos de violência, não é isso que a gente está percebendo? Exatamente. Kiki, Catarina. A proibição de usar roupa, de usar maquiagem, de usar um brinco, de ficar mais bonita do que você já é, né? De sair com a família, com as irmãs. Existia essa proibição. Posteriormente, houve a proibição de trabalhar, de estudar, a proibição de realizar teus sonhos. Existia isso. E os filhos foram chegando. Então, foram violências do tipo agressão física, com tapa, né? A agressão de puxar, de deixar roxo. E aí vai só aumentando ao ponto da ameaça de morte, que aí foi quando eu me dei conta de que eu estava realmente sofrendo uma violência extrema, que eu tinha que dar um basta, dependia de mim. O medo não me permitia tomar essa atitude antes, porque existiam 3 crianças. O medo, aí vem diversos medos, né? Você trabalha dentro de si esses medos, no sentido de se libertar, mas isso demora. E no momento você não tem o apoio necessário da família, porque são anos de assédio, de violências diversas, mas que você se permanece e a família diz que você está ali porque você gosta, porque você quer. Mas poucos sabem dos seus sentimentos. Inclusive, ninguém sabia, porque eu não falava. Eu evitava falar. Nem mesmo para sua família? Nem mesmo para minha família. Eu tive a ajuda de uma irmã no 3º filho que veio morar comigo, aliás, no 2º filho que veio morar comigo, e ela sim passou a entender a situação, né? Foi a partir dela, inclusive, que eu me encorajei. E houve um segundo momento onde uma amiga me deu a Lei Maria da Penha, imprimida em um folheto, que em um artigo eu vi que a violência que eu sofria por parte do meu companheiro era crime. Né? Nossa. E a partir daí eu comecei a me planejar mesmo. Eu passei um ano me organizando para me libertar daquela situação. Foi onde eu criei coragem, me libertei dos medos que eu tinha. Eu tinha medos bobos, como, por exemplo, o que o vizinho ia falar de mim se eu me separasse, né? O medo do julgamento. Se ela apanhava era porque ela queria, ela gostava, ou ela dava motivos para isso. Então, eu tinha esses medos que hoje eu não tenho. Hoje, a minha vida depende de mim, das minhas ações, das minhas escolhas,
né? Eu não tenho medo de julgamentos. Eu sou madura o suficiente para entender o que eu quero da minha vida e quem eu quero na minha vida e quando eu quero excluir. Então, naquele tempo, eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje, né? Hoje é uma outra Kika, é né? uma outra. Existe uma Kika antes e depois, né? Do rompimento. Eu obtive muita ajuda do Estado, do município, na proteção, quando eu entendi que a Lei Maria da Penha, ela proporciona à mulher a proteção estadual. Existem equipamentos do município de proteção à mulher, e quando eu decidi romper, eu sabia exatamente para onde eu queria ir. Ou seja, você passou um ano se fortalecendo. Exato. Não só para ter a sua própria autonomia, mas também com informações. Você foi se munindo de informações, de conhecimento, para saber onde procurar, para onde ir, onde ter apoio. Exato. O que não acontece muitas vezes com as mulheres, né, Isso. Catarina? Às vezes a mulher, ela chega num ápice que ela sai de Isso. qualquer forma, que ela vai procurar ajuda, e ela não. Ela teve conhecimento, Isso. teve o discernimento de que realmente estava acontecendo ali um relacionamento abusivo, que estava sendo vítima de violência doméstica, e ela foi, para ela não sair de fato e dar um baixo nesse ciclo da violência, ela foi se preparando para isso. Isso acontece também, Catarina? Eu acho que acontece. Eu acho que as mulheres, como a Kika falou e me chamou muita atenção no relato dela, ela ter essa consciência de que a violência foi num crescendo, começou ali num assédio, aí ela se envolveu, ele virou parceiro e virou o parceiro agressor e chegou, como ela mesmo descreve, chegou numa violência extrema. Porque a violência contra as mulheres é isso, principalmente a doméstica, ela vai num crescendo. Aí a gente precisa atentar para essa escalada, porque pode chegar no feminicídio. Isso é muito importante. As mulheres têm que tirar um tempo de vida mesmo para pensar, por exemplo, que é muito perigoso. Por exemplo, mulheres que rompem um relacionamento, vão lá, buscam o apoio do Estado, solicitam a medida protetiva de urgência, mas aí voltam para o parceiro. Mulheres, prestem muita atenção. O medo de vocês serem mortas tem que ser maior do que essa fantasia de que esse agressor vai melhorar, de que ele vai mudar. Ele não vai mudar. E a Vanessa Zanello, psicóloga, diz uma coisa que eu acho muito interessante, Thaís. Ela disse assim, a gente tem que parar, mulheres, de pensar que homem é poupança, que a gente vai investindo e ele vai melhorando. Não é, homem não é poupança. E nós, mulheres, corremos, todas nós, de todas as classes, todas nós corremos riscos. Então, é preciso atentar para essa escalada, buscar uma rede de apoio. Não é fácil mesmo. A violência contra as mulheres é um tema complexo e que, às vezes, é muito difícil responder certas perguntas, porque, muitas vezes, nós estudiosos, muitas vezes, as próprias pesquisas, mesmo na criminologia, nós não temos respostas. Tem estudos que dizem, tem alguns fatores de risco, se o homem bebe, se está na cozinha e é um ambiente que tem faca, objetos, né, pérfuro-cortantes e tal, mas tem homens que bebem que não são violentos, e aí? Então, assim, não dá para abarcar todos os casos, não dá para a gente dizer que tem os riscos, taxativamente dizer, Thaís, que esses são os riscos. É muito complexo e vai depender do tipo de agressor, do tipo de relação, do que está em jogo ali, se essa mulher tem uma irmã que pode ajudar a orientar, se ela tem rede de apoio, se ela está isolada. Entra tantos e tantos contextos que não é fácil. E no crime de assédio é muito difícil, porque a mulher também entra em negação. E aí eu queria trazer aqui para a nossa conversa, engrossar o caldo na nossa discussão de hoje, meninas, o caso que gerou muita repercussão recentemente, foi o caso Silvia Almeida. Gerou uma perplexidade muito grande em toda a sociedade, porque a gente estava falando ali de um caso de assédio no alto escalão do governo federal, um ministro e uma ministra envolvidos nessa denúncia de assédio. E isso gerou uma perplexidade por se tratar justamente disso, de ser um homem em um cargo de poder. Mas por que essa perplexidade? Porque justamente esse questionamento é porque justamente o poder está envolvido, né, doutora Catarina? Exatamente, Thaís, perfeito, é isso mesmo. A gente se choca porque, afinal de contas, ele era um intelectual, escreveu Racismo Estrutural, então ele tinha consciência do que de fato, são esses crimes sexuais contra as mulheres. Mas
muitas vezes a gente esquece de articular o poder, que é uma categoria importante para a gente pensar gênero, classe, raça e poder. E o que caracteriza o assédio é justamente isso. É um homem no alto escalão, um homem ali num cargo de chefia, num cargo de direção, dirigindo um complexo de portos, um complexo de empresas, um conglomerado de empresas. São esses os homens que praticam assédio, né, que violenta tantas e tantas mulheres trabalhadoras. Então, a gente precisa entender isso. Se tem uma relação de poder, obviamente essa mulher vai ter muito medo de denunciar, muito medo da repercussão, quando é um caso assim, que obviamente que se ela faz uma denúncia e publiciza isso, ela ia também sofrer uma avalanche de críticas, uma avalanche de pessoas questionando se a palavra dela é verdadeira, se de fato foi isso, se ela não foi a culpada, porque nesses casos as mulheres também são culpabilizadas quando resolvem denunciar, e principalmente por envolver esse ambiente político de interesses ali em Brasília, tudo que a gente tem é alguém de olho num cargo desses também. Então, eu entendo demais uma mulher, uma ministra, ficar muito preocupada em fazer uma denúncia dessa, com medo de que parece que ela quer tirar esse cara do cargo, parece que está enciumada porque o ministério dele está aparecendo mais. Então, isso, inclusive, foi o que foi também dito depois para defender ou para justificar o crime sexual de assédio. Então, a gente precisa analisar esses casos, e é nesses casos que a sociedade vai evoluindo e entendendo que tem o modelo, o perfil de agressor. Qual é o perfil de agressor? Não, o agressor é qualquer homem. É qualquer homem que goza de privilégios nessa sociedade, que pode ocupar um cargo de chefia, de direção, e que, ocupando, vai abusar desse cargo, vai utilizar esse cargo para obter vantagem sexual e outras vantagens. É o jogo do poder, e o crime de assédio, essa conduta foi criminalizada justamente para proteger as mulheres. E hoje a gente tem outras formas protetivas também no sistema de justiça. Há um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, o qual dá um valor à palavra da vítima. Então, a palavra da vítima hoje tem um peso justamente para que situações como essas não ficassem assim desprotegidas. E hoje também, Thaís, nós temos no STJ mais de 100 acórdãos reconhecendo o valor da palavra da vítima. Então, mulheres, ainda que seja uma via crucis nesse país, denunciar os crimes de assédio, os crimes sexuais em geral, é importante que isso aconteça. Hoje a gente já tem um momento mais permeável da história do direito, do sistema de justiça. Então, não se calem, denunciem. É importante, sim, porque aí vocês vão conseguir coibir, impedir que esses chefes, esses superiores, façam isso com outras mulheres, e isso acaba também mudando a cultura. A gente quer que as empresas se adequem a promover uma cultura de não assédio. As mulheres têm que trabalhar em ambientes que não sejam nocivos à sua saúde psíquica, que elas tenham liberdade de transitar, que numa reunião o batom e o perfume não chegue primeiro do que o discurso dela. A gente quer respeito. E a Kika falou no final, Thaís, uma coisa que a gente precisa refletir. É possível o que a gente quer não é botar homem na cadeia, não é criminalizar, dizer que os homens não prestam, como diz a Deci Gonçalves, homem é muito bom, mas a gente quer transformar as relações violentas, abusivas, em relações de respeito, e provar que é possível viver em relacionamentos de respeito e não em relacionamentos violentos e abusivos. Você tocou num ponto muito interessante, que é a denúncia. Eu acho que é importante a gente dedicar aqui um tempo a essa parte da nossa discussão. A denúncia, por mais difícil que seja,
ela tem que ser feita, como você falou, né? E a ministra, ela, num momento, contou em depoimento que chegou a pensar 2, 3 vezes se iria fazer essa denúncia ou não, porque pela falta de provas, ela não tinha como provar que aquele assédio estava acontecendo. E isso acontece com muitas mulheres, né? A falta de provas. Ah, mas eu não tenho nada concreto que possa acontecer, porque geralmente esses assédios acontecem como aconteceu com a Kika. O homem traz a mulher para fora do contexto, né? Para fora do ambiente de trabalho, um momento só a dois. Como provar, Catarina? Como provar isso? Muitas vezes, Thaís, eles fazem isso mesmo. Eles dizem, mas nós somos amigos e a nossa história de tanto tempo. Você seria capaz de me denunciar? Mas veja, eu sou um homem negro da mesma comunidade sua. Você não seria capaz? São essas coisas que pairam, essas violências simbólicas que fazem com que a mulher entre em negação e diga, será que ele é de fato um assediador? Será? Não. Talvez tenha sido só essa vez e ele não vai fazer mais isso. E eu acho que posso não denunciar para não acabar com... Entende? Então, assim, tem um cuidado, Thaís, muito grande em cuidar da reputação desses homens e que isso passa a ser mais valorado do que o que acontece com ela, do que né? a nossa liberdade sexual, do que isso. nosso corpo, do que os nossos direitos. Não, pelo amor de Deus, acabar a reputação de um homem, isso aí é catastrófico. Mas mesmo que a mulher ela caia em si de que está vivendo um caso de assédio, como que ela pode se munir? A gente vem para a prática e para orientar as pessoas que estão nos acompanhando mesmo, principalmente as mulheres, como ela pode se munir e se fortalecer com informações ou mesmo com alguma mensagem, outra, como ela pode se munir para conseguir fazer uma denúncia? Ela pode procurar o RH da empresa e ela pode testar esses canais, se eles estão funcionando ou não. Ela pode fazer fotos e registros fotográficos de que nessa empresa não tem nada afixado, nenhuma, comprovando mesmo que não tem nada para coibir a cultura de assédio na empresa. Ela pode tirar prints, ter conversas diretas com superiores hierárquicos via WhatsApp, onde demonstra que eles não estão nem aí, estão fazendo coisa para cumprir tabela e não estão preocupados em coibir cultura de assédio nenhum, a não ser se proteger entre eles. Entendeu? Ela pode provar através de prova testemunhal que nunca houve uma palestra sobre os crimes sexuais, sobre assédio no ambiente de trabalho. Ela pode provar que essa empresa não tem uma política de coibir abusos e assédios sexuais. E a empresa pode ser responsabilizada também? A empresa pode ser responsabilizada, sim. Pode-se entrar com indenização moral na Justiça do Trabalho. Então, muitas vezes, quando a mulher tem muito medo de denunciar na seara criminal, esse é um campo bom para que ela consiga visibilizar essa denúncia e que ela não fique silenciada. E aí ela vai subvertendo, como a Kika falou, você vai subvertendo essa relação de poder. Agora, eu estou aqui no comando, eu estou fazendo uma denúncia, eu sou sujeito de direito. Eu não sou mais o objeto de um contrato de trabalho onde eu estou num ambiente insalubre, sendo assediada constantemente, exposta à violência psicológica constantemente. Kika, quando foi que você decidiu fazer a denúncia? Você lembra desse dia? Claro. E o que foi que te Muito. motivou a dizer, chega, basta agora, chegou o momento de fazer a denúncia, de procurar ajuda? Então, buscando as ferramentas que o Estado me dispõe, né, dispõe para as mulheres, a partir da Lei Maria da Penha. Eu entendi que seria uma obrigação do Estado proteger as mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E eu testei, inclusive, o número 180, eu liguei e busquei informações que eu tinha dúvidas e me foi dada essas informações para que eu me sentisse fortalecida, né? Essa rede de apoio, será que é real? Eu tinha essa dúvida. Então, eu fui em busca da concretização, né, dessa fala que o Estado realmente protetor nesse sentido. E realmente eu constatei. A porta de entrada é a delegacia da mulher, a partir do BO, né? A partir da concretização. Foi por lá que você foi? Exato. A partir do BO, eu consegui expressar o que eu queria.
que tudo é feito de acordo com o que a mulher permite que faça, né? Há uma escuta, profissionais escutam essa mulher, há uma equipe multidisciplinar e fazem essa escuta, e aí essa mulher é direcionada para o serviço que cabe a ela, né? A resolução, né, do problema dela naquele momento. Então, eu desejei ser abrigada no abrigo de mulheres do Estado, com os meus filhos. Hoje, a mulher tem... Me corrija, doutora, se eu estiver enganada. Hoje, a mulher ela tem até 24 horas. A ordem de medida protetiva é expedida em até 24 horas, não é isso? Se eu não me engano. Em regra mas às vezes demora bastante para, né, conceder a medida protetiva. Então, naquela época, eram 30 dias. Eu tive que conviver ainda 7 dias com o agressor, ele sabendo que eu tinha denunciado, então a violência só aumentava. Olha só o risco que ela viveu. E aí eu tive que, assim, amanhecer o dia e decidir, não vou ficar. E aí eu voltei para a delegacia, comuniquei o que estava acontecendo, e eu pedi que naquele dia me tirassem do lar. E você não tinha para onde ir? Não. Você, por conta própria, não tinha como não tinha. levar os seus 3 filhos para um outro lugar? Eu não tinha. Não teve esse apoio? Não tinha. Eu não queria envolver a minha mãe, porque a minha mãe, já idosa, poderia sofrer ainda mais com o que ela poderia vir a vivenciar junto comigo e meus filhos. Uhum. Então, para poupá-la, eu decidi voltar à delegacia e pedir que naquele dia eu fosse retirada do meu lar com as crianças e fosse colocada em um abrigo de mulheres. Assim, eu tenho esse direito e eu desejei que fosse feito. E foi feito, né? E foram 90 dias de aprendizado. Foi um aprendizado. Naquele momento, eu vivenciei situações onde eu desconhecia, de proteção, de afeto, apesar de que são profissionais que lhe acolhem, mas as palavras eu lembro até hoje de acolhimento. Tanto a acolhedora do serviço social, psicóloga, a equipe multidisciplinar é maravilhosa, preparada para receber. Então, assim, a equipe do jurídico também. E toda a minha vida foi sanada naquele momento. Doutora Renner foi quem me recebeu. Então, assim, naquele momento eu tive esse amparo da lei e da equipe multidisciplinar, onde eu me fortaleci e fui em busca das ferramentas, né, ao meu favor. E eu consegui resolver o meu problema no sentido de olhar para trás e não querer voltar. Eu estava decidida a romper a relação abusiva. Em nenhum momento eu me arrependi, em nenhum momento. Em nenhum momento eu pensei em voltar, em nenhum momento. Eu poderia enfrentar o que viesse dali por diante, mas voltar, regredir, jamais. Então, eu entendi que durante aqueles 90 dias de aprendizado, eu saí fortalecida e depois de um ano eu comecei a trabalhar com essas mulheres. Eu desejava estar nas escolas, falando do equipamento do Estado, da Lei Maria da Penha, promover essa fala de empoderamento feminino. Se tornar voz dentro desse processo de protagonismo mesmo, para empoderar, estimular. Porque, assim, a história, Catarina, a história da Kika, ela traz uma mensagem de esperança. Isso. Porque muitas mulheres dizem, essa denúncia não vai dar em nada. Isso não vai chegar em nada. Ele vai ficar com mais raiva de mim, eu corro mais riscos ainda. E não foi fácil. Foi fácil. Mas foi possível. Foram possível. Foram 2 anos de perseguição ainda. Ele foi mesmo preso, depois da denúncia, ele continuou. Isso. Ele não chegou a ser preso? Chegou. A partir da prisão foi que ele sanou a perseguição. Uhum. O importante é falar que a mulher precisa se preservar. Eu, assim, tirei o telefone de casa. Eu fiquei presa dentro da minha própria casa, na verdade. Não desejava mais estar ali naquele endereço, mas eu não tinha para onde ir, então eu me submeti a estar. Ele foi preso e você continuou na casa onde vocês moravam? Isso, ele foi até a casa e me agrediu embaixo, né? Desobedeceu a medida protetiva. Sim, isso foi antes da prisão. Por descumprimento. Isso. Uhum. E aí, assim, a mulher tem que ela tem que se proteger também. Troca o número de telefone. Avisa os amigos o que está acontecendo, mostra o boletim de ocorrência, mostra a ordem judicial, enfim, fala pro porteiro do prédio, pro síndico, olha, eu estou passando por isso.
Se é uma casa, avisa para os vizinhos, porque Você não tem que viver isso sozinha. Isso sozinha, você acaba se tornando uma mulher que tem ali um vínculo ao teu favor, né? Se torna um vínculo protetivo. Avisa no teu trabalho, no caso, quando o agressor é o teu companheiro, né? Avisa no trabalho, avisa na escola, avisa na faculdade. Ou seja, não fique com isso só para você. Quando há um assédio dentro do trabalho, avisa para os colegas, pede ajuda. É importante que você tenha essa rede de apoio, seja onde for. É importante que você não se cale. Não se cale. Gente, eu fiquei calada por muito tempo. Eu tinha vergonha por muito tempo. E eu sofri as consequências de estar calada, de ficar calada, de ter vergonha, de guardar só para mim. É por isso que hoje eu falo. Eu não tenho vergonha de chegar e falar da vivência. Porque eu acredito que outras mulheres precisam ouvir porque elas estão vivenciando isso. Elas precisam entender que elas são capazes, elas têm essa proteção, né? E assim, a minha rede social é livre, é aberta, o @KikaPessoa é livre para orientar. A partir dessa vivência, eu trabalho com o Instituto Maria da Penha, Instituto Avon, e o que não nos disseram. E eu tenho o meu trabalho em Calcaia. Como que você trabalha com essas mulheres, então? Como que você ajuda a empoderar essas mulheres a darem o seu basta para esse ciclo de violência, ou mesmo se reconstruírem? Gerando roda de conversas nas comunidades, nas escolas onde eu sou chamada a estar. Em Calcaia eu tenho uma rede de amigos que já conhecem meu trabalho e me chamam para esses momentos. Eu tenho mulheres que entram nas minhas redes sociais e pedem essa ajuda. Tem mulheres que eu nunca vi, que não conheço, mas que pedem. Na medida do possível, eu vou orientando. Eu tenho o trabalho, que é o trabalho com o Instituto, que eu promovo esses vídeos, né, essas palestras, esses momentos. E a Colmeia está com a gente também nesse projeto belíssimo. Então, assim, aos poucos você vai tendo visibilidade do seu trabalho positivo e você vai sendo convidada a estar, né? É muito bom quando você é convidada a estar, por exemplo, esse momento é magnífico, é gratificante. No início eu bati em portas pedindo, né? Hoje eu sou convidada a estar. Então, assim, isso prova que a minha voz é ouvida. Me emocionei aqui. Né? É ouvida. Que outras mulheres... Nós nos emocionamos. São mulheres que me ligam e falam, Kika, me ajude, porque eu preciso ter essa força que você tem. Eu não tive, eu tenho até hoje, né? Eu vou contar aqui breve uma história que me aconteceu. Eu estava indo para o trabalho e eu pegava o ônibus 28. Passei 6 anos pegando esse ônibus. E eu vivenciei uma situação de assédio dentro do ônibus comigo. De importunação. De importunação, Isso. desculpa, dentro do ônibus. Então, eu fiquei, mesmo com toda essa convicção e esse conhecimento que hoje eu tenho, eu achei que eu estava vendo muito, que não era. Demorei alguns minutos para entender que realmente era aquilo. Mesmo depois de tudo que Mesmo viveu. depois. Assédio, Agora, violência recente. doméstica, Entendeu? recentemente ainda há, olha só. Entendeu? Ainda há essa dúvida. E mesmo aí, como histórico, ainda eu consegui me desvencilhar e ir até o motorista e pedir para que ele me ajudasse a fazer a retirada daquele... Porque eu tenho esse direito de pedir que ele se retire do ônibus. E aí eu pedi que ele me ajudasse a retirar. Então, o motorista foi super gentil, desligou o ônibus e me pediu para identificar. Eu identifiquei e ele, assim, foi colocado para fora do ônibus. Eu me arrependo hoje de não ter feito o boletim na época. Mas a mulher tem que identificar essa situação como há uma dificuldade, né? Até hoje ainda há. E aí você tem a dúvida, você quer ter certeza, porque você, de repente, algo... Não, é um mal-entendido, mas não era. E aí eu pedi que fosse retirado e foi. Então, a mulher tem que ter essa certeza. E ela tem que entender que o que a fere, o que faz mal para ela, não é legal. E é aí onde está o crime, né? Tá acontecendo a situação e a situação não é favorável a mim, eu não aceito. Não é legal para mim, eu não aceito. Tá me machucando, tá me doendo, eu tenho que tomar uma atitude. Eu não estou concordando com isso.
Eu não sou conivente com isso, então eu tenho que tomar atitude. Como é importante, né, Catarina, a mulher ter conhecimento dos seus direitos. Sim. Olha a atitude da Kika hoje, anos depois do que ela viveu, ela ter o conhecimento, ela ter assim, não, isso aqui não é possível. Peraí, motorista, pare aqui o ônibus, porque eu tenho direito, eu posso fazer meu boletim de ocorrência, tem que ser retirado. Olha como é importante a mulher ter conhecimento dos seus direitos mesmo. Sim, é muito importante que ela consiga nomear, da mesma forma que a Lei Maria da Penha foi nomeando as violências, chamando violência física, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial. É importante que essas mulheres saibam, isso aqui é uma importunação e eu tenho 2 caminhos aqui, ou o senhor sai ou eu vou para uma delegacia, porque isso é crime. Entende? Então, muitas mulheres não denunciam mesmo porque têm dificuldade de identificar, mas isso é crime ou é sem vergonhice desse cara mesmo? Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Então, assim, a gente precisa dizer, é crime. Importunação sexual é crime. Assédio sexual no ambiente de trabalho é crime. São condutas criminalizadas. E, obviamente, que a mulher entra nessa negação. Isso é muito comum, muito comum. Inclusive, nesses casos assim mais midiáticos, envolvendo figuras de poder, figuras poderosas, essa negação toma outras formas. Quando muitas vezes se diz assim, vamos aguardar as investigações. Isso é uma violência simbólica porque você está, sim, diminuindo a palavra da vítima. O melhor nesses casos é dizer, olha, são acusações graves. Essas mulheres não iam fazer, tantas mulheres assim, um complô, orquestrar isso. São acusações graves. E ponto. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E não ficar fazendo essas defesas. Tem muita gente boa que tem usado suas redes sociais, Thaís, para fazer isso. Isso violenta as outras mulheres. Tem muitas formas de revitimização. Infelizmente, né? Assim, a internet, ela virou assim um cenário, um espaço para muita polarização. Isso, né? Para exigir. Ela tem que se pronunciar. Eu vi gente boa dizendo isso para mim. Mas se ela está calada, então não aconteceu, né? Exatamente. Isso a gente está falando do caso Silvia Almeida, né? Exatamente. Da ministra Aniele Franco. Isso, exatamente. A ministra tem um cargo de poder, ela tem que denunciar para dar o exemplo. Eu vi isso. E isso é de uma violência, porque ela é vítima, supostamente vítima, ela não tem que nada, Thaís. Sabe? É muito difícil. E uma coisa que me chamou a atenção, Catarina, é que a ministra Aniele Franco, ela procurou uma ONG. Ela não foi a uma delegacia, ela foi a uma instituição, uma ONG, na verdade, né? Que é a Me Too, que apoia mulheres nesse tipo de situação. O que isso mostra exatamente? Que ela queria um sigilo, ela queria um anonimato? O que caracteriza esse tipo de busca de ajuda mesmo a uma ONG? O que acontece, Thaís? O que eu acredito que aconteceu foi o seguinte, a ministra sofreu essa violência, o que eu acredito, Catarina, na minha visão. Ela sofreu essa violência, calou, ficou muito preocupada com essa situação, pelo cargo, pelas coisas, pela situação em si. E eu acho que ela tomou conhecimento até pelo ministério que ela ocupa, que está ligado também ao combate ao assédio e outros crimes contra as mulheres. E eu acho que ela tomou conhecimento de que sim, já existiam outras denúncias. E ela resolveu dar também o depoimento dela. Eu acredito que tenha acontecido assim. Quais são as possibilidades jurídicas mesmo para esses casos de assédio, Catarina? Assim, a esfera civil, a esfera criminal, quais são as possibilidades que a vítima tem direito? A vítima pode denunciar na esfera criminal, e aí vai ter um inquérito, onde também esse agressor, o suposto agressor, vai ter o direito à ampla defesa, o devido processo legal, todas as garantias, isso vai ser investigado. O assédio não tem uma pena muito grande, mas assim, quando é cometido, quando tem várias denúncias, a pena pode ficar altíssima e aí sim, ele vai ter uma responsabilização, né, à altura. Mas se for, muitas mulheres não denunciam porque a pena é muito pequena mesmo, entende? Então assim, pode acontecer isso, pode acontecer que essas mulheres denunciem, queiram levar. No caso do ministro, por exemplo, como tem outros órgãos envolvidos, a Polícia Federal, e provavelmente já tem até um inquérito no próprio Supremo para investigar isso, porque justamente envolveu muitas mulheres.
Então, a gente vai ter que aguardar para ver como vai acontecer. Mas, geralmente, as mulheres, nos demais casos de assédio, têm muita dificuldade de denunciar e de ir brigar com esse agressor cara a cara, só ela, na cara dura. Então, muitas vezes elas desistem mesmo, não fazem a denúncia. Mas tem um caminho para essa mulher que tem medo, que não quer enfrentar o sistema penal, ela pode recorrer à Justiça do Trabalho e solicitar uma boa indenização por dano moral, por dano moral e pela violência, né? Então, muitas vezes as verbas, muitas vezes o que acontece é que, para controlar essa narrativa de que ele não é agressor, ele coloca a mulher no outro cargo, então diminui o salário. E isso já é um cálculo que se faz, porque se diminuir o salário e ela colocar na justiça, vai ser com aquele salário menor. Então, quando o homem geralmente pratica assédio, não é incomum essa prática, Thaís. E aí a mulher não cedeu, ele vai, não, agora você vai para outro local, você vai, ele não despede, porque ele precisa controlar a narrativa, mas essa mulher passa a ganhar menos. Nossa, E olha aí, só. na Justiça do Trabalho, isso pode render uma boa indenização para que seja garantida estabilidade e que esses direitos aí, ela seja ressarcida dessa situação. Demora tempo, obviamente que vai precisar de provas robustas, mas essa questão da trabalhista é muito mais fácil de resolver. Então, assim, eu indico para as minhas clientes que têm muito medo de denunciar figuras de poder no campo criminal, que sim, pleiteie essas justas indenizações na Justiça do Trabalho. É um caminho, é o que a gente pode fazer para subverter, para não deixar isso silenciado. E para que, de fato, Thais, essa mulher precisa mesmo, faz jus mesmo essa indenização. São direitos trabalhistas reconhecidos na CLT e na própria Constituição Federal. Então, é um caminho. É importante a orientação jurídica, o que a Kika falou, porque essa mulher, às vezes, pensa que não tem mais caminho, não tem luz no fim do túnel. E aí você pode compor uma estratégia jurídica adequada para cada caso. E são muitos prejuízos que ficam para a vítima, né? Ela perde o emprego, geralmente, ou ela pede para sair porque não aguenta mais viver nesse ciclo. Ela tendo que arcar com um investimento de tratamento psicológico, de advogado, psiquiátrico, de advogado. Então, essa indenização nada mais é do que muito justa, né? Muito justa, muito justa. E tudo isso é levado em consideração. Tudo isso deve ser levado em consideração. É para restaurar a dignidade dessa mulher, que foi muito violada. Entendi. Vamos falar agora sobre coisas boas, assim, no sentido de que é possível, mesmo depois de violências como assédio, ou estupro, ou violência doméstica, que foi o que a Kika viveu também, é possível reconstruir a vida. Vamos deixar essa mensagem de esperança nessa reta final do nosso episódio. Kika, você, mesmo depois de tudo que você viveu, você se permitiu amar novamente. E eu queria que você trouxesse essa mensagem. Antes do episódio ser gravado aqui, a gente estava conversando sobre isso. Que é possível voltar a amar, que a Kika não se resume àquele capítulo da vida dela de violência, que a mulher ela não se resume a isso. Então, acho importante você falar e trazer essa mensagem para inspirar outras mulheres. É muito importante essa reconstrução, sabe? Você sabe por que eu me reconstruí como pessoa, como mulher? Eu acredito muito que no perdão, né? Foi a partir do perdão que eu consegui me reconstruir como pessoa, como mulher, como um ser autônomo que sou, né? Eu consegui me enxergar de forma que eu, assim, com autonomia, com desejos, com vontades. Ou seja, eu tomei direção da minha própria vida, né? A partir do perdão, do perdão ao agressor, né? Tirar esses resquícios de raiva, de ressentimento de dentro de mim e é uma resiliência mesmo, uma reconstrução, né? De tudo de bom, assim. Vamos esquecer mesmo e vamos recomeçar. Então, eu pensei isso, né? A minha crença no Senhor, no Deus vivo, me fez renascer. E me fez voltar de onde eu parei. Voltar à escola, voltar meus projetos de vida, meu trabalho. Eu me realizo a partir da realização dos meus filhos, que hoje são 3 adultos, na faculdade, Kika trabalhando. Já sou vó. Então, assim, hoje eu me realizo na realização deles, né? E eu reconstruí minha vida após 5 anos, eu reconheci uma pessoa, me dei a oportunidade
de ser feliz. E aí eu conheci uma pessoa que me amparou os meus filhos, que foi o melhor pai que eu poderia dar aos meus filhos. Isso foi muito bom para me enxergar como mulher, como mãe, como pessoa, companheira que fui. Foi breve porque o Senhor chamou, né? O Senhor entendeu que seria, enfim, ele cumpriu a missão dele aqui na Terra, e eu me reconstituí, e hoje eu sou a pessoa que sou, a mulher que sou, apesar de tudo, e vivenciando tudo que eu vivenciei. E eu precisava, na verdade, vivenciar tudo isso para ser quem eu sou hoje. Eu penso isso, né? Olhando para trás, eu não sinto saudade. O que eu sinto é a certeza de que eu fiz o correto, que foi a denúncia, porque ao fazer a denúncia você entende que você é um ser de direito, né? E aí você obtém esses direitos a partir da denúncia. Não se engane, você não vai ter direito sem denunciar. É a denúncia que te faz um ser com direito, apesar de que você tem o direito, mas você tem que fazer valer o seu direito a partir da denúncia, né? Concretização da denúncia. Eu ouvia do meu agressor que ele agrediu as namoradas, agrediu a primeira companheira, e por que não podia me agredir? Por quê, né? Então, assim, eu tinha que aceitar. Não, eu não. Por que eu tinha que aceitar? Não, eu não aceitei, né? Eu fui durante alguns anos calada, mas a partir do momento que eu entendi que eu era um ser de direito, eu fui em busca desse direito e me libertei dessa prisão que se tornou minha vida, meu casamento. E hoje eu deixo aqui a mensagem para as mulheres no sentido de se olhar para dentro de si e ver o que elas querem fazer e são podadas por esse patrão, né? Por esse empregador, por esse companheiro, por esse familiar, porque existe também o familiar, né? Que agride, que é agressor. Então ela tem que se voltar para dentro de si. O que importa para mim, né? O que eu quero fazer e não faço, que não me deixam fazer? Quais as minhas vontades? Qual o curso que eu quero fazer? Qual o trabalho que eu quero fazer? Então, eu me fechei para dentro de mim durante um tempo, e eu entendi que eu tinha que reagir. Eu tinha que romper aquele ciclo. Ou seja, o medo que eu tinha foi embora, né? Trabalhando dentro de mim o renascimento, foi embora esse medo que eu tinha. Então, eu entendi que não era ele que tinha que mudar, porque isso eu tentei durante anos, tentar mudá-lo. Quem tinha que mudar era eu. Eu que tinha que perder aquele medo, eu que tinha que ir em busca do apoio, seja judicial, seja psicossocial, familiar, amigos, fortalecer o vínculo ao meu lado, para que eu conseguisse me libertar. Porque não foi sozinha, tá, gente? Não foi sozinha. Foi sozinha que eu busquei forças em Deus, mas eu busquei esse amparo com os amigos, familiares, e eu consegui me libertar a partir desse apoio, né? E posteriormente no trabalho eu obtive esse fortalecimento. E hoje eu fortaleço mulheres. Não quer dizer que essa dor sanou 100%. Não, não. Todos os dias eu me fortaleço. Estar aqui nesse momento falando é um fortalecimento para mim. Todos os dias que eu falo disso é um fortalecimento, é um engrandecimento. Eu não coloco isso como algo que eu tenha que ser não é um título para mim. Pronto, eu busquei a palavra. Para mim isso não é um título, mas Deus me deu a oportunidade de me fortalecer e fortalecer outras mulheres. Lindo, Kika. E isso para mim é gratificante. Eu agradeço a Deus todos os dias por isso, porque eu fui fortalecida perante Deus e eu fortaleço outras mulheres. Lindo, lindo. Kika, obrigada por ter compartilhado tanto com a gente, né? Eu acho que a mensagem que a Kika deixa aqui pra gente é de que é difícil, dói,
mas é possível. E olha só, essa fênix aqui, né, na nossa frente, né? Essa força de mulher que hoje inspira outras mulheres a viverem o mesmo. E, Catarina, eu queria, já nessa reta final do episódio, deixar um momento para você. Como que você enxerga esses recomeços da vida diante das suas clientes mesmo que chegam ao escritório pedindo apoio, pedindo ajuda mesmo, assim, né, para enfrentar um processo, enfim. Deixa uma mensagem especial agora nesse final. Eu queria dizer o seguinte, Thaís, eu acredito que é possível a gente subverter as relações de poder nos crimes aí sexuais, né, nesses casos de assédio. E acho que quando a mulher escolhe fazer uma denúncia, embora ela enfrente muitos percalços, seja muito difícil, há um momento ali em que é muito bonito para mim, é muito engrandecedor como advogada, como mulher mesmo, ver essa mudança de polo dessa mulher, desse lugar de vítima, para ela ser um sujeito potente. Então, assim, para mim, o que me dá muita alegria hoje na advocacia é poder ser esse instrumento para algumas clientes que me procuram. Muitas vezes elas têm uma dificuldade imensa e acham que não é possível. Eu lembro de uma que dizia assim, mas tem meus filhos, eu não consigo. Ela dizia assim, categoricamente, eu não consigo. E eu lembro que eu não sabia o que dizer muitas vezes para as minhas clientes, e eu dizia assim, agora você não consegue, mas vamos se comprometer em vivenciar esse processo juntas até o fim. E aí teve um dia que a própria cliente, ela mesma foi sozinha, né, na delegacia, ela mesmo quis romper. Depois a gente fez, obviamente, acompanhei todo o restante do processo, mas hoje eu vejo uma mulher livre, muito vibrante, muito potente, dona de si. Então, assim, é um processo com muitos percalços, mas é bonito ver a potência tomando de conta das mulheres. Então, mulheres, o que eu digo é isso, vocês não merecem viver em relacionamentos abusivos, vocês merecem respeito, liberdade e ser potência mesmo, poder expandir as capacidades de vocês. E eu acho que vou terminar, não tem outro jeito, com a frase da Maria da Penha, embora também, ainda que tenha denunciado, ainda tenha enfrentado até hoje grandes percalços, mostrando que a violência às vezes se prolonga no tempo, mas a Maria da Penha resiste até hoje. Ela é um exemplo de força para mim tão grande, e eu queria realmente terminar dedicando isso aqui a ela, porque ela diz, a vida começa quando a violência termina, e ela está certíssima. É isso, Thaís. Ai, Catarina, gente, olha, não poderiam ter outras duas mulheres melhores para falar sobre esse assunto. Eu acho que vocês, muito obrigada, assim, de coração. Acho que aprendemos muito umas com as agradeço outras. Esse espaço. Kika, obrigada por ter tido a coragem, porque não é fácil, né? Não é fácil chegar aqui, não é assumir fácil de esse falar. microfone, relembrar tudo que viveu, deixar mesmo assim uma mensagem de esperança e de força. Muito obrigada, Catarina Brasil, advogada feminista, escritora também, e aqui a Kika Pessoa, que é empreendedora social e que viveu por 15 anos a violência doméstica na história dela, mas que hoje está aí, ó, dona de si, empoderada, empoderando outras mulheres. Muito obrigada pela participação e muito obrigada para você também aí do outro lado, você que nos acompanha, ou pelas plataformas de áudio, pelo canal do YouTube do Diário do Nordeste, e também pelo Instagram, que a gente tem recortes aqui do nosso podcast no Instagram também. Onde quer que você esteja, a nossa gratidão, tá bom? E ó, sempre fica acompanhando. Toda semana tem episódio novo. Às segundas-feiras, cedinho, pela manhã, você tem sempre um episódio novo do podcast A Vida é Delas, onde a voz feminina tem um protagonismo que merece. Beijo grande e até a próxima, gente. Tchau, tchau.